Olá, meu nome é Olicélia Poncioni, eu sou médica psiquiatra e hoje nós vamos fazer uma aula sobre transtornos de ansiedade do projeto Plenamente. Hoje nós vamos falar o que é ansiedade, algumas características e o que fazer quando você descobrir que você está com alguns desses sintomas que vamos falar agora. A gente costuma dizer que a ansiedade é a mola propulsora. Por quê? Porque ela nos impulsiona para a nossa vida, para o dia a dia. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma prova, a gente tem que se preocupar. Então, a ansiedade é uma preocupação. Se você tem uma prova, você preocupa em estudar e você estuda para que você vá bem. Então, esta ansiedade, ela é uma ansiedade normal, o que é diferente da ansiedade patológica. Então, quando você está preocupado, você vai sentir algumas alterações desagradáveis no corpo, às vezes o coração acelera, transpira e o pensamento fica rápido. Isso é normal. Quando é que a ansiedade se torna algo patológico? Quando ela se torna doença? Quando esses sintomas se repetem, quando eles começam a ficar no dia a dia causando alterações que modificam a sua rotina e que te impede de realizar outras tarefas. Então é uma forma exagerada, na verdade, assim que a gente diz, né? Então a ansiedade patológica é como quando a ansiedade se manifesta de uma forma exagerada e persistente. E aí ela traz consigo algumas características. Antes de falarmos da ansiedade em si, eu quero definir alguns conceitos aqui, algumas diferenças, né? Por exemplo, a diferença entre medo e ansiedade. O que é medo? Medo é uma resposta que o organismo tem a uma ameaça conhecida. Então, eu estou com medo de ser assaltado, eu ouvi um barulho e acho que tem um ladrão aqui do lado de fora. Esse medo é justificável pelo barulho que eu ouvi. Já a ansiedade é um estado de alerta que o corpo entra onde não há um objeto, uma causa externa. O organismo entra naquele momento de estresse, naquele momento de alerta, desencadeia uma série de sintomas e, na verdade, não existe um agente real que possa causar esta ameaça. É algo que a nossa mente cria. Então, é uma ameaça desconhecida, vaga, conflituosa, né? Outra diferença que a gente precisa entender é entre o estresse e a ansiedade, né? Como a gente pode fazer essa diferenciação? O estresse, ele depende de alguns recursos que o nosso organismo tem. Então, muitas vezes no trabalho a gente sofre pressão, o chefe cobra e nós temos o nosso aparelho psíquico, a gente tem o ego, que ele é responsável por receber a informação, pensar e atuar, agir. Então, ele é como se fosse um juiz. Ele recebe a informação e ele vai te dar uma resposta, o que fazer e o que não fazer diante daquela informação. Então, no trabalho, quando você recebe algumas cobranças, você recebe pressões do chefe, enfim, se o seu ego ele está funcionando bem, se esse juiz está funcionando bem, ele vai simplesmente receber aquela informação e você vai ter as respostas adaptativas àquela situação. Então, o seu corpo não vai estar em desequilíbrio, né? Agora, se essa informação que vem, você tem alteração nessa resposta, nessa resiliência que a gente chama, aí você desenvolve uma forma patológica e a reação vem de uma forma muito maior. Então, o estresse crônico é normal, acontece na vida de todo mundo. Quando ele vira um problema, quando a gente não tem condição de ter uma resposta e ter uma descarga muito grande de sintomas de adrenalina, de sintomas físicos, psíquicos, aí sim a gente está falando já no transtorno de ansiedade. Em que áreas o transtorno de ansiedade afeta? Né? O transtorno de ansiedade, ele afeta a nossa cognição. O que é a cognição? É uma área que a gente tem na região frontal aqui do nosso cérebro, pré-frontal, que trabalha no pensamento, na percepção e no aprendizado. Então, quando a gente está ansioso, ocorre uma distorção dessa percepção, ocorre uma alteração em relação ao tempo, ao significado, naquele acontecimento que está ali no momento. Então, é como se fosse algo muito maior. A gente perde essa capacidade de perceber o que realmente
está acontecendo e a resposta vem de uma forma extremamente exagerada. Então, no aprendizado, por exemplo, se você está ali ansioso, seu pensamento está muito acelerado, você não consegue se concentrar, você perde essa capacidade de percepção e você não consegue memorizar. Então, quando precisa daquela informação, ela não vem para fazer um raciocínio lógico. Ela não vem porque você perdeu o foco, a concentração, não memorizou e, consequentemente, você perdeu a resposta para aquele ato que você precisava ali naquele momento, né? E acaba muitas vezes paralisando as pessoas. Então, tem momentos em que você precisa daquela resposta e como você não tem a adequada resposta, você acaba ficando paralisado em muitas situações. O transtorno de ansiedade, agora, falando dele em si, ele se apresenta de várias formas, né? Nós temos as fobias, fobias específicas, o transtorno do pânico, o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno do estresse agudo, o transtorno de ansiedade generalizada em si, que é o que a gente mais fala, e outros transtornos de ansiedade, que burnout, por exemplo, que vai ser uma aula específica sobre esse tema, né? Vamos falar da diferença entre o transtorno do pânico e a ansiedade, né? Então, o transtorno do pânico, geralmente, ele vem acompanhado de crises paroxísticas. O que que é isso? Você tá ali, você tá bem e do nada dá aquele impulso. É como se você lembrasse de alguma coisa e começa a ter uma falta de ar, o coração acelera, você começa a apresentar essas reações e muitas vezes ela vem acompanhada da agorafobia, que é aquele medo de estar num lugar onde você não consegue sair se você passa mal, né? É muito comum, então, o transtorno do pânico estar acompanhado de agorafobia. E a agorafobia nem sempre está acompanhada pelo transtorno do pânico. E outra diferença que existe é entre síndrome do pânico e ataque de pânico. O que que é uma síndrome do pânico? A síndrome do pânico é quando você tem a sensação iminente de morte. É como se você fosse morrer naquele momento. Normalmente, essa sensação que dá falta de ar, a pressão arterial sobe, o coração acelera, dor no peito, fadiga, as pessoas correm para o hospital, para o pronto atendimento, né? Chega lá, o médico examina, olha, não tem nada, tá tudo bem, dá um calmantezinho e ela acaba voltando para casa. E volta normalmente aquele sintoma mais uma vez. Ela acaba voltando outra vez ao pronto atendimento. Então, ela tem várias visitas ao pronto atendimento. Acaba até desenvolvendo um medo de ter aquele sintoma e ter que ir ao hospital, porque vai chegar lá, o médico vai dizer que não tem nada, tá tudo bem com você, mas na verdade aquilo é uma síndrome do pânico, né? O ataque do pânico, ele pode ocorrer com em vários outros transtornos. Por exemplo, nós vamos falar da fobia específica, mas o ataque de pânico, quando uma pessoa vê uma barata, por exemplo, que ela passa mal, o coração acelera, ela corre, ela dá aqueles gritos, ela tem aquele pavor. Então, o ataque de pânico não tem aquela sensação de morte iminente, a pessoa não tem dor no peito, ela não vai correndo para o pronto atendimento, ocorre em função de uma reação exagerada a um objeto que está ali, que às vezes a pessoa tem um trauma que vem desde a infância, né? Então ele vem sempre acompanhado de um sentimento de desgraça, algo ruim vai acontecer. Falando nos transtornos de ansiedade, a gente precisa, geralmente as pessoas perguntam pra gente, por que que acontece? Por que que eu tô sentindo isso? Porque parece que minha vida tá tão bem agora, tá tudo bem, eu tô ali naquele momento de trabalho e do nada vem esse sintoma. Acontece que ele não vem do nada, ele está muito relacionado alguns traumas vivenciados na infância, quando a pessoa passou às vezes por abusos, aqueles pais que eram ansiosos, agressivos, que cobravam muito. Existem várias situações que estão interligadas no nosso inconsciente e que agora vai fazer a gente apresentar esse tipo de resposta a esse trauma, a esse momento, ao que está acontecendo, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. No trabalho, às vezes o seu chefe chega, cobra para você um relatório. É normal, ele vai chegar e falar: olha, eu quero esse relatório para amanhã, faça para mim, é urgente. E você entra naquele estado de alerta, porque aquela cobrança que o chefe fez,
muitas vezes está relacionada a um fator de ter tido um pai que era muito exigente, que cobrava muito, que castigava muito. Então, aquela criança que foi muito castigada, que sofreu muito estresse na infância, ela tinha uma reação muito grande. Quando ela via o pai, muitas vezes ela já até passava mal. Então, naquele momento, o inconsciente traz uma resposta que é como se fosse o pai cobrando, né? Então, esses acontecimentos têm muita relação com o que a gente já vivenciou. Por isso que, quando a gente for falar de tratamento, nós vamos falar em terapia, em psicoterapia, que é um dos tratamentos para o transtorno de ansiedade. Eu já falei ali um pouquinho sobre fobia específica, mas agora nós vamos dar alguns exemplos. O que é uma fobia específica? Ela está dentro do transtorno de ansiedade, a gente chama de. É como se fosse um exagero, né? Às vezes é aquela resposta que a pessoa tem a algum objeto específico. Sangue, quando você vai colher um sangue, então quando vê agulha, a pessoa já desmaia. Aquilo é uma fobia específica, ela tem medo de um objeto em específico, né? E esse medo, ele é extremamente exagerado em relação àquilo ali. Ninguém vai morrer porque vai colher um sangue, mas a reação que a pessoa tem é tão intensa que ela chega a desmaiar muitas vezes no momento de uma coleta de sangue, no momento em que se depara com um animal que tem medo, uma cobra, aranha, barata, enfim. Então é um medo exagerado à presença de um objeto extremamente exagerado, né? A gente sabe que, por exemplo, uma aranha, uma perereca, muitas vezes não vai matar uma pessoa, mas a pessoa tem uma reação, uma resposta extremamente exagerada àquele objeto. Então, isso aí a gente chama de fobia específica. Fobia social é de lugares. Muitas vezes as pessoas têm medo de estar no lugar, né, de estar em público, de estar com as pessoas, e muitas vezes esse medo é acompanhado na fobia social de ser julgado, né? Outro transtorno dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem o transtorno do estresse pós-traumático, né? Esse transtorno caracteriza-se quando ocorre um acidente grave, grandes catástrofes, onde as pessoas têm um trauma muito grande. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele ocorre em resposta a algum fato que ocorreu na vida da pessoa, mas ele ocorre de forma exagerada, que ele chega até a paralisar a pessoa. Se a pessoa sofreu um assalto, ela foi vítima de um assalto, muitas vezes ela evita de sair na rua porque ela tem medo de ser assaltada novamente. Então ela começa a entrar nesse estresse e pensar que se ela sair, ela pode ser assaltada. E isso acaba paralisando e ela evitando de sair de dentro da sua casa. Então isso acarreta muitas alterações no seu dia a dia. Ocorre com reações de evitação a algumas situações que não correspondem à realidade. Existe o risco de ser assaltado? Sim, mas não é toda vez que você sai na rua que você vai ser assaltado. Então, não justifica a pessoa não sair de casa por esse medo, né? O transtorno de ansiedade generalizada é o mais comum. É o que a gente mais vê no dia a dia e no nosso consultório. Ele é caracterizado por uma preocupação crônica e persistente e que, ao mesmo tempo, ela tem uma reação incontrolável e ela afeta todas as áreas do corpo, tanto psíquica quanto física. Por isso se diz ser generalizada. Então, ela é multifocal, ela vai para muitas áreas. Além dela afetar várias áreas do corpo, ela afeta várias áreas da vida da pessoa também. Ela afeta relacionamentos familiares, a saúde, a finança, o trabalho, os estudos, o sono. Então, acaba englobando um grande número de sintomas e que a pessoa vai prejudicando cada dia mais os seus afazeres no outro dia. Então, há um prejuízo no trabalho, no aprendizado, no ensino, na convivência familiar. Isso vai se tornando algo muito grave. Transtorno de ansiedade. Então, o que desencadeia esse transtorno de ansiedade? A gente chama de temas psicodinâmicos que ocorrem ao longo da nossa vida. Quais são eles, né? Vou citar alguns deles aqui e vou discorrer um pouco sobre cada um deles. Dificuldade de tolerar raiva. Então, aquela pessoa que, quando na infância, desde pequeno, ele tem dificuldade em tolerar algum fato, raiva ou algum acontecimento ali na sua vida. Uma separação física e emocional na infância, separação dos pais. A gente chama de ansiedade de separação. Então, é quando a criança sofre muito
desse transtorno na infância com a separação. São pais que vão trabalhar, quando a mãe sai para o trabalho, a criança fica extremamente ansiosa e para ela é como se a mãe, ela não entende que a mãe vai voltar, então é como se a mãe morresse, por exemplo. No final do dia, a mãe acaba ressuscitando e volta. Então, todos os dias ela passa por esse processo. Ela pode ser desencadeada também por um aumento de responsabilidade no trabalho. Às vezes a pessoa está trabalhando, ela vem normal no seu trabalho e começa a aumentar a carga de responsabilidade. E ela começa a ficar extremamente preocupada com aquilo que estão trazendo para ela, que estão colocando sobre ela, sob sua responsabilidade. Isso gera cada vez mais ansiedade. Filhos de pais controladores, aqueles pais que são extremamente exigentes, que cobram muito, a criança vive em alerta, tudo que ela faz não está bom, os pais estão sempre cobrando e essa criança cresce de uma forma que, quando ela já vê os pais, às vezes, ela já começa a passar mal, a sentir a taquicardia, o medo, a respiração cansada, e isso com o tempo vai ficando guardado e lá na vida adulta pode aparecer num outro momento da vida da pessoa. Representações internas de relacionamento envolvendo abuso sexual e físico. É muito comum na infância ter abuso sexual ou abuso físico, psicológico, moral, e na vida adulta a criança desenvolve sintomas como aqueles que ela vivenciou naquele momento. Eu gosto muito de dar um exemplo de pais, filhos de pais alcoólatras, né? Quando a pessoa tem um pai que é alcoólatra, todas as vezes que aquele pai chega em casa alcoolizado, ele gera uma série de conflitos ali dentro do lar. Ele briga com a mãe, bate nas crianças e muitas vezes é pai agressivo, abusador. Tem pai que reúne, bate em todos os filhos, bate na mãe e a criança cresce vendo isso aí. Então, quando vai chegando o final da tarde, que seria o momento do pai chegar do trabalho, e ele chegava sempre embriagado, e a criança já começa a se esconder naquele final de tarde, já começa a passar mal. E muitas vezes o paciente chega para a gente no consultório dizendo que nesse momento geralmente desencadeia uma crise de ansiedade e ele não sabe por que que desencadeou. E muitas vezes desencadeia, por quê? Porque essa memória está gravada no inconsciente daqueles abusos, daquela forma que ele vivenciou na infância. Uma sensação crônica de se sentir em uma armadilha, então a pessoa parece que ela vai ser sempre pega em algo que ela está fazendo errado, e na verdade ela não está fazendo nada errado. Então, às vezes no passado ela cometeu alguma alteração, algum fato, alguma coisa, vamos supor, trouxe uma borrachinha da escola, o pai bateu, agrediu muito, fez ela devolver aquela borracha que era do coleguinha, e isso para ela foi algo muito grande, então ela vive muitas vezes na vida futura essa sensação de que algo está acontecendo, que algo ruim vai acontecer no dia a dia dela, que ela vai ser pega em algum delito, né? Outro fator seria o círculo vicioso de raiva relacionado a acompanhamento de rejeição dos pais. Então, muitas vezes, na infância, na adolescência, a criança se sente rejeitada. Às vezes ela acha que o pai prefere o outro irmão. Isso é muito comum nas famílias que têm vários filhos. Então, muitas vezes, um filho acha que o outro é o preferido dos pais. E esse sentimento de rejeição, essa angústia, isso vem para uma vida adulta e vem de uma forma em que ele vai estar precisando sempre da aprovação de outras pessoas, então sempre está naquele estado de alerta, né? Outra coisa que acontece seria a falha da função do sinal da ansiedade, naquele aparelho de ego que a gente comentou lá atrás. Então, quando esse aparelho falha, quando esse nosso juiz falha em ver o problema e julgar o tamanho desse problema, o que ele vai trazer para a minha vida, eu consigo resolver ou não aquele problema no trabalho, essa falha traz sintomas de ansiedade, porque às vezes nós temos a capacidade de resolver, mas a nossa mente nos coloca numa situação como se a gente não fosse capaz. É como se o nosso juiz errasse, né? Ele julgou errado, eu sou capaz, mas a minha mente está me dizendo que eu não sou capaz, né? Mecanismos de defesa típicos como formação de reação, anulação, somatização, exteriorização. Somatização, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem enxaqueca, ela tem alguns sinais físicos que aparecem no corpo que são
do transtorno de ansiedade. E isso é muito comum, pode ocorrer muito, as pessoas sentirem no corpo a reação da ansiedade. Muitas vezes está relacionada a lesões capilares, dermatite seborreica, vitiligo. Então, existem várias formas de manifestações, de somatização, de exteriorização. Às vezes a pessoa até desmaia, chega no pronto atendimento desmaiado, formigamento, sensação de que perdeu o movimento de algum membro, das pernas. Isso tudo muitas vezes é em função de um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Quais são os critérios diagnósticos que faz a gente diferenciar? Nós temos critérios por um livro chamado DSM, que a gente usa para fazer estudos, para fazer diagnóstico, e o mundo inteiro segue esses critérios. Então, são vários critérios que a gente tem que seguir para fazer diagnóstico de cada um desses transtornos que a gente falou aqui. Eu vou citar esses dois exemplos para facilitar. Vou ler aqui como que vem os critérios e vou discorrendo sobre cada um deles. Item A, ansiedade e preocupação excessivas, expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, como desempenho escolar ou profissional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa está tendo uma preocupação excessiva, que está acontecendo em vários dias da vida dela, pelo menos nos últimos 6 meses, e que está atrapalhando algum evento ou atividade da sua vida. Item B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. Então, quando vem essa preocupação, ele não consegue entender que é algo normal e que vai passar e que ele vai conseguir. Então, ele não tem um controle sobre esses pensamentos, sobre essa preocupação. Item C. A ansiedade e a preocupação são associadas com 3 ou mais dos seguintes 6 sintomas, né? Com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Nota, apenas um item é exigido para crianças. Então, quando a gente fala de crianças, o diagnóstico é diferente. Aqui nós estamos falando para os adultos. Quais são esses itens? Tem que ter pelo menos 3 desses 6 aqui. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. 2, fatigabilidade, sente aquela fadiga, aquela angústia. 3, dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente quando você vai fazer uma prova ali, que dá um branco, né? Ou no dia a dia e no trabalho. 4, irritabilidade, a pessoa fica mais suscetível, qualquer coisa tira ela do sério. 5, tensão muscular, começa a ter dores musculares, enrijecimento do músculo, aquela dor que a gente tem às vezes aqui no pescoço, que é uma tensão muscular. E 6, perturbação do sono, que é uma dificuldade de conciliar entre um sono bom, um tempo de sono bom e reparador, e a vigília durante o dia a dia. A pessoa não tem sono à noite e ela fica sonolenta durante o dia. Então, desse item C, a pessoa tem que ter pelo menos 3 desses 6 itens aí, para que a gente coloque junto com esses critérios diagnósticos de transtorno de ansiedade. Item D, a ansiedade, a preocupação ou sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Item E, a perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância. Por exemplo, sentir tudo isso em função do uso de álcool, ou maconha, ou algum medicamento. Às vezes a pessoa toma algum medicamento que gera uma inquietação e às vezes gera essas alterações. Não pode estar relacionado, então, ao uso de algum medicamento ou alguma outra doença, uma outra condição médica. Qual exemplo seria a outra doença? O hipertireoidismo. Então, uma pessoa com hipertireoidismo, ela também tem esses sintomas. E para a gente diagnosticar como transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa não pode estar numa crise de hipertireoidismo. E o item F, a perturbação não é mais bem explicada por um outro transtorno mental. Então, existem outros transtornos mentais que também podem acontecer esses sintomas. Então, para a gente dizer que é um transtorno de ansiedade generalizada, precisa ter esses sintomas e ele não pode estar relacionado a uma outra doença que o paciente tenha. Por exemplo, um paciente com transtorno afetivo bipolar em fase de mania, ele também tem esses sintomas de inquietação, agitação, pensamento acelerado, irritabilidade, tensão. Não pode apresentar um outro transtorno associado para a gente poder fechar esse diagnóstico.
Agora vamos falar um pouco sobre os critérios diagnósticos segundo o DSM, que é esse livro que a gente utiliza de critérios, para a gente dizer que uma pessoa apresenta transtorno do pânico. Quais são eles? Item A: ataques de pânicos recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas abaixo. Quais são eles? Palpitação, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores e abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, como você não conseguisse respirar, dor e desconforto torácico, náuseas e dores abdominais, diarreia, sensação de tontura, irritabilidade, vertigem ou desmaio, aquela sensação de que a pessoa vai cair, vai entrar em colapso, em síncope, calafrios ou ondas de calor, parestesias, que são formigamentos, anestesias das pontas dos dedos, das mãos ou dos pés. Desrealização. O que é uma desrealização? É uma sensação de que a pessoa não está ali naquele lugar, naquela realidade, naquele momento. Ou despersonalização, que é a sensação de que a pessoa não é ela mesma. Então, muitas vezes, numa crise muito grande de pânico, a pessoa apresenta esses sintomas. Medo de perder o controle ou enlouquecer. Muitos pacientes chegam para a gente dizendo isso: doutor, eu acho que eu vou ficar louco, né? Porque isso não é normal o que está acontecendo comigo. E o medo de morrer, com a sensação iminente de morte ali naquele momento. Então, esses sintomas podem ser vistos específicos, né? E podem ocorrer em grande parte da população que apresenta para a gente caracterizar como a transtorno do pânico, né? Então, são diferentes. Esses são do item A. Do item B: pelo menos um dos ataques foi seguido durante um mês. Então, ele foi repetido e num mês ele recorreu, ele teve mais de uma vez dentro daquele mesmo mês. Então, isso também ajuda a gente a fazer o diagnóstico. Um único fato isolado não nos dá o direito de fazer esse diagnóstico. Ele tem que ter acontecido, então, pelo menos mais de uma vez dentro do mesmo mês. E quais são esses sintomas do item B? Apreensão ou preocupação persistente acerca do ataque de pânico, medo, né, dele acontecer novamente e mudanças adaptativas significativas no comportamento relacionado a essas crises. Mudança de comportamento. Então, a pessoa começa a ter um comportamento, por exemplo, de evitação. Né? Ele evita, ele tem medo de ir, por exemplo, ao hospital, evita então ir porque acha que o médico vai dizer que ele não tem nada, né? E esses ataques acontecem pelo menos 2 vezes no mesmo mês. Item C: a perturbação não é consequência de efeitos psicológicos de substância, drogas de abuso, medicamentos e outras condições médicas, como a gente falou no anterior, condições de hipertireoidismo, problemas do coração, arritmias cardíacas, problemas pulmonares. Então, tem que afastar essas causas orgânicas para não se confundir com o transtorno do pânico, porque os sintomas vão ser mais ou menos os mesmos, né? E D: a perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Em outros transtornos também acontecem esses sintomas. Então, para a gente dizer que a pessoa está com transtorno do pânico, a gente tem que afastar outros transtornos mentais. Não pode ser explicada pelo, como eu falei no anterior, por exemplo, uma pessoa que está em surto psicótico, uma pessoa que está num quadro de hipomania, mania acelerada e que ela realmente tem medo, às vezes ela tem algum tipo de delírio, né, de perseguição. Então a gente tem que afastar esses sintomas aí para a gente poder fechar esse diagnóstico. Dentro desses critérios, a gente consegue fazer essa diferenciação. Por isso que é necessário estar com uma pessoa especializada, um médico ou um psicólogo, para poder ajudar nesse diagnóstico. E sempre que sentir esses sintomas, é muito importante buscar alguns tipos de ajuda. Quais são elas? Podem ser medicamentosas e não medicamentosas. Muitas vezes uma pessoa chega para a gente dizendo que está em pânico, né? E você vai ver, não, ele só está com sintomas de ansiedade. Isso aí precisa de um profissional para poder fazer essas diferenciações, porque nós temos critérios para fazer esses diagnósticos, né? Em números que existem hoje, o aumento foi muito grande após a pandemia. Então, esses números de transtorno de ansiedade saíram disparado pós-pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos os dados de que as mulheres tinham em torno de 30% dos transtornos de ansiedade e os homens em torno de 19%, né? Agora, recentemente, já saiu o trabalho publicado aí, notas divulgadas pelo INSS,
que no ano de 2024 esse aumento foi gigantesco, devido aos pedidos de afastamento que ocorreram dentro do INSS. E o maior número deles foi devido a transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo maior. No Brasil, houve um aumento de 53% dos sintomas de ansiedade e 40% dos transtornos depressivos. A saúde mental do trabalhador é extremamente afetada pelo transtorno de ansiedade. E de que forma ela é afetada? Quando a gente perde, que a gente está com transtorno de ansiedade generalizado ou algum tipo de fobia, algo que está paralisando a nossa vida, normalmente afeta o nosso sono, né? E uma noite não dormida, a gente não consegue no outro dia ter um bom raciocínio, fica cochilando no trabalho, a gente diminui a nossa concentração, raciocínio, diminui a produtividade, então afeta diretamente a vida do trabalhador. Vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade e burnout. Qual a diferença? Porque quando a gente fala nesse transtorno de ansiedade relacionado ao trabalho, à pressão, ao patrão, a gente já pensa logo num burnout. Existe uma diferença muito grande entre os dois. Nós vamos ter uma aula específica sobre burnout, nós vamos estar falando sobre, mas nesse momento, o que é importante a gente saber? O transtorno de ansiedade é como se a pessoa implodisse, são sintomas que ocorrem dentro da pessoa, ela sente tudo aquilo ali, mas não sai, não manifesta para fora como brigas, explosões. Já o burnout não. Burnout, a própria palavra diz, out, fora, é uma explosão, é uma queima. Então, o burnout é como se fosse o ponto mais, o ápice da ansiedade no trabalho. O burnout está extremamente relacionado ao trabalho. Já o transtorno de ansiedade, a gente viu que ele está relacionado a vários fatores na vida da pessoa. Então a gente costuma dizer que o burnout é uma explosão. A pessoa vai sobrecarregando, estressando no trabalho, sendo assediada, sofrendo um assédio moral, algum assédio ali dentro do trabalho, e vai chegar um momento em que ela vai se irritando e ela acaba explodindo, ela não consegue trabalhar. Enquanto que no transtorno de ansiedade, isso ocorre para dentro. A pessoa tem esses sintomas, mas ela não quebra as coisas, ela não explode, ela não abandona o trabalho por conta desse sintoma. Ela passa mal, mas muitas vezes ela até paralisa na hora que ela chega ali no estacionamento, mas não é aquela vontade de abandonar o trabalho por conta do assédio e da pressão. Então, existem diferenças muito grandes entre um transtorno de ansiedade, que pode ser gerado no trabalho, e o burnout. E que medidas tomar quando eu perceber que eu estou tendo alguns dos sintomas de ansiedade? Eu me identifico com os sintomas. E quais são esses sintomas e quais são as medidas que nós vamos tomar em relação a esses sintomas? Primeiro eu vou falar dos sintomas. Pensamentos acelerados, dificuldade de dormir, de iniciar o sono, dificuldade, você deita e o pensamento não deixa, vem aquele monte de pensamentos que não deixa você dormir, esse é um grande sintoma de ansiedade, aquela excitação, aquela agitação, inquietação, o organismo fica muito mais acelerado, é uma síndrome que a gente chama de hipercinética. Acelera a frequência cardíaca, acelera a frequência respiratória, aumenta a pressão arterial, a pessoa começa a ter esses sintomas e achar que ela tem uma doença física, né? Transpira, aquela sudorese, onde a pessoa transpira as mãos, onde ela tem aquela transpiração excessiva. Então, esses sintomas de ansiedade, eles são muito característicos, né? E aquele medo exagerado de que alguma coisa vai acontecer. Pensamentos negativos que vêm, enfim, há uma série de sintomas que aparecem que a gente caracteriza como transtornos de ansiedade. E o que eu posso fazer quando eu identificar esses sintomas? Existem muitas técnicas que a gente pode fazer antes de procurar uma ajuda médica, antes de iniciar um medicamento, né? Uma delas é a meditação. Pode procurar fazer meditação, procurar fazer um hobby, alguma coisa que você gosta, que saia da sua rotina. A gente chama isso de medidas não medicamentosas. Então, você vai procurar uma atividade física, uma alimentação melhor, caminhar ao ar livre, respirar profundamente, prestar atenção na sua respiração.
contar a respiração, respirar pausadamente, né? Isso aí vai ajudar a ter um controle desses sintomas físicos e psíquicos. Caso você não melhore com essas medidas não medicamentosas, que você precisa melhorar, fazer uma higiene do sono, melhorar a qualidade do seu sono, existem vários exercícios que podem ser praticados e que vão ajudar nesse controle. Não melhorando com essas mudanças de estilo de vida, de alimentação, de sono, de atividades, de fatores que você pode estar colocando no seu dia a dia ali que melhora, você tem que procurar ajuda de um profissional. E quais são os profissionais que a gente vai estar procurando para nos ajudar nesse tratamento? Pode buscar ajuda, primeiramente com o seu médico de confiança, você vai conversar com ele, vai dizer para ele tudo isso que você está sentindo, ele vai pedir alguns exames, ver se você tem alguma doença física, e caso não tenha, não apresente nada físico ali, ele pode te encaminhar para um psiquiatra, né? Mas talvez antes de ir para o psiquiatra, você queira passar por um psicólogo. Então, o psicólogo pode fazer uma avaliação, a psicoterapia resolve grande parte dos transtornos de ansiedade. Outro profissional que é extremamente importante nesse tratamento é nutricionista, porque a gente sabe que a nossa saúde mental está extremamente relacionada ao nosso intestino. De que forma? O intestino saudável, ele vai produzir os neurotransmissores, as substâncias que a gente precisa, produz melatonina, serotonina e uma série de neurotransmissores que o cérebro necessita para ter uma vida, uma saúde mental. Então, a nutricionista vai te ajudar a escolher alimentos que não sejam inflamatórios. São os alimentos mais anti-inflamatórios. Por que isso? Porque quando você se alimenta de uma forma irregular, com fast food, com alimentos processados, açúcares, gorduras, enfim, ocorre uma inflamação do intestino, a parede do intestino se abre e entra toxinas, entra micronutrientes que não eram para ter entrado ali. Isso provoca no organismo uma resposta inflamatória. Hoje nós temos alguns estudos mostrando essa relação do intestino com o cérebro. Então é muito importante também cuidar da sua alimentação. E se nada disso melhorar, você tem que buscar uma ajuda médica, tá? É muito importante buscar uma ajuda com um profissional psiquiatra para que ele possa te passar o medicamento adequado para fazer esse tratamento. Existem remédios que atuam nesses neurotransmissores e ajudam a melhorar os seus sintomas de ansiedade, né? Então é muito importante que você converse com pessoas, que você busque um psicólogo, que você fale com pessoas ao seu lado, busque ajuda com seu médico, com um psicólogo, com um psiquiatra e que você vá atrás de um tratamento, porque se você não trata, a sua vida vai ficando paralisada e você cada vez mais vai tendo prejuízos em todos os aspectos da sua vida. O que não fazer, né? Quais são os mitos e verdades ali dentro do transtorno de ansiedade? Então, aquela história que as pessoas têm de tomar um remédio para dormir, o Zolpidem. Às vezes ele é uma pessoa extremamente ansiosa, ele tá com insônia e ele tá tomando cronicamente um clonazepam, alprazolam, diazepam ou o próprio Zolpidem. Não são medicamentos que tratam, na verdade, eles são como dipirona para febre. Então, no momento ali, ele vai ter aquele efeito de te ajudar em algumas horas, o efeito passa rapidamente e ele não tem um mecanismo de ação de atuar onde exatamente está acontecendo o seu transtorno de ansiedade. Então, não se deve ficar fazendo uso crônico desses medicamentos para que você durma, para que você fique bem. Os benzodiazepínicos, a gente utiliza eles para estar tratando as crises. É quando você vai no hospital com uma síndrome do pânico, o médico acaba te dando um benzodiazepínico e você às vezes toma ele ali numa fase inicial até que o remédio faça efeito, porque todos esses medicamentos que a gente utiliza, eles levam 3, 4, 6, 8, até 12 semanas para ter um efeito ideal no corpo da pessoa. Então, para que você não sofra, não fique paralisado, muitas vezes a gente utiliza dos benzodiazepínicos para tirar das crises de ansiedade. A gente fala que eles são abortivos de crise, mas eles não são para fazer um tratamento. Assim como o Zolpidem também não é um medicamento que a gente utiliza para insônia. A insônia ela tem que ser corrigida na sua causa. Mitos e verdades. O que é mito dentro do transtorno mental?
Na verdade, a gente ouve falar que psiquiatra é médico de louco. Isso é mito. Doença mental não existe, é frescura. Falta de Deus é falta de Deus, é falta de oração, é falta de ter o que fazer. A pessoa consegue resolver sem procurar médico, basta ela querer. Tudo isso é mito. E verdades? Quais são as verdades que te ajudam no transtorno de ansiedade? Animal de estimação ajuda. Falar sobre o assunto ajuda, tá? Você conversar com pessoas, pessoas ao seu lado, o que não vai te ajudar é calar. Psicoterapia, alimentação adequada, um sono adequado, ideal, uma hora de sono entre 6 e 8 horas, onde você faz o sono REM, não REM. Evitar bebidas alcoólicas, elas também atrapalham e elas acabam estimulando e levando você a ter algumas alterações de percepção. Controle da respiração, né? Procure respirar calmamente, fazer essas técnicas de meditação, isso aí são verdades. Tudo isso aí ajuda você a melhorar o seu transtorno de ansiedade. E quando que eu devo buscar uma ajuda médica, né? Quando tudo isso que a gente falou aqui não resolveu, quando você percebe que está prejudicando o seu trabalho, está prejudicando a sua produtividade, está prejudicando o seu sono e todas as outras alternativas que você buscou para melhorar os seus sintomas de ansiedade não deram certo. Então aí é a hora de buscar um psiquiatra para a gente tomar um medicamento e melhorar esses sintomas, porque sozinho a gente não consegue. Ficar calado não vai resolver o problema. Transtorno de ansiedade é uma doença e você precisa tratar para melhorar o seu dia a dia. Muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui. Espero que essa aula tenha servido para te ajudar em algum momento da sua vida. Se você notou algum desses sintomas com você, não hesite em procurar ajuda, né? E nos sigam nas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, @plenamentemt. Muito obrigado e até a próxima.